Oiê, pode olhar, eu sou Ayrton Marques, estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador José Lindotti. Natural de Cáceres, formado pela UFMT, Lindotti construiu uma trajetória de mais de 2 décadas na magistratura, passando por diversas comarcas do estado, pela Vara da Saúde, pela Central de Precatórios, pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelo Tribunal Regional Eleitoral. Em fevereiro de 2024, chegou ao Tribunal de Justiça pelo critério de merecimento e pouco depois assumiu a Corregedoria Geral. A nossa conversa acontece em um momento decisivo para o judiciário mato-grossense, marcado por debates sobre transparência, salários, punição de magistrados, operações que atingiram membros da corte, mudanças na estrutura do tribunal e a construção da próxima gestão. E para este episódio eu conto novamente com a ajuda do meu amigo Pedro Coutinho, que escreve para o Olhar Jurídico. Pedro, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ayrton, obrigado, Excelência. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder colaborar com o Pode Olhar. Desembargador Lindotti, muito obrigado por ter aceitado o convite do Olhar Direto, do Pode Olhar também, vir aqui conversar com os nossos espectadores sobre a trajetória do senhor e também sobre o Poder Judiciário, né, que é importante também a gente abrir esse campo de discussão para a população conhecer um pouco mais os membros e também todo o Tribunal de Justiça. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e espero poder esclarecer algo sobre o Poder Judiciário. Antes da gente começar de fato, só um recado a quem está nos assistindo, é que este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Estúdio OD ou então Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que o novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí com o episódio no ar você pode compartilhar com amigos e familiares e também deixar a sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para a gente. Desembargador, acompanhando a trajetória do senhor e outras entrevistas também que o senhor já concedeu, o senhor costuma falar que sonhava em cursar medicina, né, antes de entrar aí para a área do direito. Em que momento que o senhor percebeu que havia feito a escolha certa, a escolha correta? Isso é uma verdade, né? Eu, em casa, quando comecei os estudos em escola pública, eu sempre tive a intenção de cursar medicina, né? Mas medicina, na época, era um curso, assim, praticamente inacessível, né? Assim, para quem estudava em escola pública, eram 20 vagas em disputa e eu sempre fui muito racional. E a opção minha foi para concorrer num curso que eu realmente teria chance de ter êxito, foi onde eu escolhi o curso de Direito para fazer. E aí o senhor, foi logo ali na faculdade ou nos primeiros anos de atuação na área que o senhor identificou e viu que de fato era, mesmo por conta disso, né, por conta da racionalidade ali, mas foi o caminho certo? Que momento o senhor viu isso? Eu sou funcionário público, né, eu digo, de carteirinha, né? Desde os 14 anos eu fui funcionário do Banco Brasil, fiz estágio dos 14 aos 18, depois eu passei num concurso do DNR, onde eu fiquei 1 ano também. Aí, em seguida, eu passei num concurso da Secretaria de Fazenda, onde eu trabalhei 15 anos na Secretaria de Fazenda. Desses 15 anos, 13 foram dentro da Corregedoria da Secretaria de Fazenda, daí um pouco a minha experiência com a área de corregedoria, né? E em determinado momento, já depois de realizado economicamente, né, que a questão salarial não era o que era mais importante, eu resolvi voltar a estudar e ingressar no quadro da magistratura, né? Então eu comecei, eu digo assim, eu passei 5 anos da minha vida estudando, tá? E consegui êxito depois de 5 anos. Então, eu não sou uma pessoa muito inteligente, eu sou determinada e esforçada, né? Então, e aí eu passei, tive gratas experiências em Pedra Preta, né? Sempre procurando aplicar a justiça e sobre um foco social. Em Pedra Preta nós tivemos a oportunidade de transformar penas alternativas em casas para pessoas, construímos muitas casas, dezenas de casas para pessoas carentes.
passei em Cáceres, em Rondonópolis, em Várzea Grande, e por último aqui na Vara da Saúde, até o meu acesso ao tribunal. Desembargador, o senhor citou até a atuação em Pedra Preta, né, que o senhor ajudou a converter penas em projetos sociais que resultaram aí na construção de dezenas de casas, né? O senhor acredita que o judiciário perdeu ou ampliou, na verdade, essa capacidade de se aproximar da vida real das pessoas, né? Porque a gente às vezes tem uma ideia de que o poder judiciário está um pouco ou muito distante da vida da população, e aí a gente vê essas medidas, né, de ações do poder judiciário se revertendo em políticas públicas da população. Como o senhor avalia a atuação do poder judiciário em relação a isso? Eu penso que o poder judiciário, de uma forma macro, né, ele está atuando mais socialmente, através de projetos do CNJ. Você vê, hoje nós temos o programa Registre, temos o programa da regularização fundiária, que são de grande alcance social, enfim. Então, as políticas públicas do CNJ, elas trazem para todos os tribunais assim, a obrigatoriedade de estar junto com programas sociais. Então, na minha visão, tem aumentado e muito e de uma forma organizada. O senhor chegou ao Tribunal de Justiça em 2024 e pouco tempo depois já foi eleito corregedor. E agora aí apresentou a candidatura para a presidência do TJ, uma candidatura única. A carreira do senhor acelerou nos últimos anos. A gente, às vezes, vê algumas trajetórias mais demoradas, né? Entrar no Tribunal de Justiça, se tornar desembargador, e aí passar alguns anos ainda para ocupar esses espaços de poder, esses espaços importantes de administração, enfim. Como que foi esse processo? Foi um pouco acelerado na visão do senhor e por que isso aconteceu tão rápido na visão do senhor? Eu fui promovido em fevereiro, né? E no mesmo ano houve um processo de eleição para o tribunal. É uma questão de oportunidade. Então, a oportunidade surgiu, né? Os colegas acharam que eu deveria ser a pessoa com o perfil que tinha para a corregedoria, talvez pelo fato de ter essa experiência em corregedoria da Secretaria de Fazenda, também pelo fato de eu ter passado 7 anos como juiz auxiliar da corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu fui escolhido numa disputa, né? Tivemos êxito e colocamos. E desde o começo, eu sempre tenho colocado, a corregedoria, hoje ela tem um papel preponderante de orientar, de facilitar, de trazer melhorias para o primeiro grau. Mas eu sempre disse, desde as minhas primeiras entrevistas, que eu jamais iria deixar de lado a função disciplinar da corregedoria. Então, nós procuramos conciliar essas duas vertentes, né? Auxiliando, orientando, mas punindo quando necessário. E o senhor recentemente apresentou a candidatura à presidência, uma candidatura única. Como que foi construída essa candidatura? Como foi a construção desse projeto que aparentemente é de consenso aí, já que não tem nenhum outro concorrente, outro nome, né, desembargador? Isso tudo também é vamos dizer assim, é uma construção que vem lá desde o início da gestão. Então, eu sou uma pessoa que conversa bastante, eu converso com todos os colegas, eu entendo que o Poder Judiciário ele é o pleno, tá? É o pleno do tribunal que comanda, o presidente ele representa o órgão pleno. Então, as ações do presidente refletem aquilo que os demais 39 colegas querem. Então, eu tenho essa percepção, lógico que tem os projetos próprios do presidente que ele vai colocar, né? Mas sempre vendo o colegiado. Eu acho que, talvez por essa forma, houve esse consenso, assim, é algo inédito, que o tribunal ele vem de várias disputas, né? E nesta eleição nós conseguimos construir um consenso para todos os cargos, presidente, vice, corregedor, né? Ouvidoria e demais comissões. São todas as pessoas que se inscreveram para aquele cargo. Então, é algo inédito no tribunal, né? E isso é um projeto que a gente quer levar daqui para frente. Pode-se dizer, doutor, que havia uma necessidade para que houvesse essa pacificação interna? Eu penso que os colegas entendiam que, nesse momento do tribunal, é o melhor
que fosse algo sem uma eleição sem disputa, tá? Então, aí houve até o processo de antecipação da data das inscrições. Isso foi feito para possibilitar uma transição maior para que o presidente possa conhecer do tribunal antes, porque até então as eleições ocorriam em outubro. Eram 35 dias úteis de transição. 35 dias úteis você não conhece o tribunal, você não tem como traçar projetos, verificar o que está ocorrendo. Agora, com essa antecipação das eleições, a partir da próxima gestão, nós vamos fixar uma data oficialmente com mudança regimental para que essas inscrições e a eleição ocorram com um período mínimo de 120 dias antes da posse, para possibilitar uma gestão e que os dirigentes, os gestores possam conhecer do tribunal, né? Não é ele dia 1º de janeiro tomar posse e a partir daí tomar conhecimento. 6 meses tomar conhecimento, já foi o ano, já acabou a gestão dele. É muito rápido, são 2 anos. Desembargador, mas a possibilidade de ser presidente do TJ era um desejo pessoal do senhor, desde que assumiu, né, foi promovido lá em 2024, ou o senhor foi convidado e convencido pelos colegas para assumir essa função tão importante ali dentro do TJ? Eu nunca trouxe isso como meta, nem a corregedoria e nem a presidência. É aquilo, né? Os fatos acontecem, as oportunidades surgem e eu acho que eu tenho condições de contribuir para o Poder Judiciário. A minha experiência administrativa e assim, o próprio currículo, assim, digo, sempre funcionário público, né? Eu sempre trabalhei com gestão, sempre trabalhei com números, eu tenho muita facilidade com números e eu gosto da área administrativa. Então, eu aceitei porque eu penso que eu posso contribuir para o Poder Judiciário. Desembargador, o tribunal ele vive um dos momentos mais delicados, né, da sua história recente, com desembargadores afastados e investigações sobre venda de decisões judiciais. Como que o senhor recebeu essas operações e essas suspeitas, essas investigações? E na avaliação do senhor, isso representa de alguma forma uma crise institucional do TJ aqui em Mato Grosso? Sem dúvida, né? O afastamento sempre ele traz uma crise, ele traz um trauma, mas nós temos dois afastamentos. Nós temos afastamento de magistrado do 2º grau e afastamento de magistrado do 1º grau. Os afastamentos que ocorreram no 2º grau, todos eles vieram do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu sempre digo, nós não temos conhecimento dos fatos que trazem a esses afastamentos. Então, agora, quanto ao que ocorre no 1º grau, isso são apurações que são aqui oriundos de denúncias, são oriundos de trabalho de correição, que a Corregedoria ela faz correição anual em todas as comarcas. Então, ali nós verificamos os desvios de comportamento, desvio de função, decisões inadequadas, decisões incompatíveis, e nós fazemos essa análise. E abrimos o procedimento contra aquelas pessoas que não têm uma conduta ética para o desempenho na magistratura. Na avaliação do senhor, como que a conduta de poucos, né, magistrados, de juízes e desembargadores, mais especificamente de juízes que são investigados aí pela Corregedoria, como que a conduta deles impacta a imagem de centenas de magistrados? O senhor acredita que pode haver um risco, ou há de fato uma generalização também da imagem de todos os magistrados do TJ diante do comportamento de alguns ali que não seguiram a conduta esperada e determinada dentro do órgão? São poucos, muitos poucos que têm desvio de conduta. Tá? Causa impacto? Causa um dano à imagem? Sim. Mas o pior é você permitir essa situação acontecendo, isso sim vai causar um impacto permanente ao Poder Judiciário. A partir do momento em que o Poder Judiciário ele tem conhecimento desses fatos e toma as providências necessárias para coibir essas práticas, e isso a sociedade ela vê de uma forma diferente. Então nós podemos ter um impacto momentâneo, mas no médio e longo prazo nós vamos
perceber esse benefício que está acontecendo. Então, eu não vejo como simplesmente como mal para a imagem do Poder Judiciário. Eu vejo isso aí como algo bom. Tá? A imagem que nós estamos passando, quando eu digo nós estamos passando, é o órgão colegiado, que quem determina o afastamento não é o corregedor, é o órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, a imagem que o órgão especial está transmitindo à sociedade é que nós não estamos sendo tolerantes com corrupção ou até mesmo com desídia, né? Que magistrados estão sendo afastados porque praticam atos de corrupção e também porque não trabalham, não são eficientes. Isso, na visão do senhor, também mostra que os mecanismos de controle do Tribunal de Justiça em relação ao trabalho desses magistrados têm funcionado? Não é uma falha, talvez, desse sistema de fiscalização? Nós temos o controle da produtividade de todos os magistrados, diariamente. Então, a Corregedoria ela tem um departamento que mede a produtividade. Nós somos medidos pelo Conselho Nacional de Justiça sobre vários aspectos, né? Então, para a apuração do selo, qualidade, então nós somos medidos pelo quanto nós gastamos, pelo quanto nós produzimos, pelos projetos sociais que o CNJ implanta. Então, nós temos N indicadores para atingir o selo. Nós fomos selo diamante, depois de uns 5 anos consecutivos selo ouro, e estamos caminhando para repetir o selo diamante agora, apesar de todos esses problemas de desestímulo que passou a magistratura e até mesmo os servidores do tribunal, ainda assim nós estamos conseguindo manter, existem possibilidades reais de manter o selo diamante este ano. Eu queria fazer um adendo, Ayrton, sobre essa questão do controle das medidas que o tribunal pode adotar para evitar esse tipo de conduta, doutor, é porque me parece surgir um impasse. Eu, como leigo, né, observando a situação aqui, cobrindo também os casos todo dia, porque nós tivemos 2 casos de 2 embargadores que foram afastados, né, pelo CNJ, mas que eles conseguiram a aposentadoria. Né, o tribunal concede a aposentadoria para eles. Para o cidadão comum que está do outro lado do balcão ver isso, não poderia interpretar como uma forma de concessão ou de beneficiar esses magistrados que estavam sendo já investigados e, porventura, afastados? Não. Nós tivemos aqui, especificamente, um caso do desembargador que foi aposentado por idade. Então, nós temos um normativo que determina que ao completar 75 anos ele é aposentado, então é necessário. E o segundo caso mais recente, que ele foi aposentado por tempo de serviço, o que acontece? O Conselho Nacional de Justiça ele tinha um entendimento anterior que a aposentadoria prejudicava o processo administrativo. Daí a necessidade de você não poder permitir a aposentadoria para não prejudicar o procedimento administrativo. Hoje o Conselho Nacional mudou esse posicionamento. Então, a aposentadoria dele ele não interfere no processo administrativo disciplinar, que vai continuar e ele vai ser julgado, e se ele for ali condenado, o status de aposentadoria dele voluntária vai mudar para aposentadoria compulsória, com todas as respectivas sanções que decorrem daquele ato. E mais recente ainda, uma posição já do Supremo Tribunal Federal, ele acabou com a aposentadoria compulsória. Então, hoje não existe mais aposentadoria compulsória. Então, o que nós temos hoje é a possibilidade de algumas penas menores, suspensão, censura ou demissão. Então, esses são... Então, ainda nesses 2 casos, se for constatado irregularidade grave, pode reverter esse status. Eles podem ser demitidos. Tá? Perfeito. Concluído. Perfeito. O julgamento do desembargador que aposentou recentemente, voluntariamente, ele está correndo lá no CNJ e de lá ele pode ser demitido sem nenhum problema. Então, não há nenhum aspecto de impunidade com essa medida. Desembargador, sobre esse caso específico, né, do afastamento aí de 3 desembargadores, qual que é a principal lição institucional deixada por esses episódios no Tribunal de Justiça, na avaliação do senhor? O tribunal, ele vem sofrendo com essas sanções. A imagem dele vem sofrendo. Agora,
A sanção é aquilo que eu já disse aqui. O tribunal ele vem melhorando, o processo de escolha dos desembargadores hoje ele é bem mais rigoroso, então os novos desembargadores estão entrando e desvios de conduta existem em todas as categorias, tá? Na iniciativa pública, no privado, né? E nós não vamos ter que querer falar que não tem também. Nós temos atualmente e vamos ter sempre, né? Agora, o que nós temos que ser? Nós temos que ter a política que, uma vez detectado, ser rigoroso na punição. Então, houve desvio, nós vamos tomar as providências. E isso nós estamos fazendo. Desembargador, durante décadas, né, a aposentadoria compulsória foi vista pela população como uma punição insuficiente. Isso no senso comum aí da população, quando a gente toma conhecimento desses casos, que é uma aposentadoria compulsória, onde a punição é a continuidade de recebimento, enfim. Na avaliação do senhor, o STF acertou ao admitir a perda definitiva do cargo de magistrados envolvidos em infrações graves. Essa medida foi uma medida acertada na visão do senhor? Olha, a aposentadoria compulsória ela foi criada para garantir a independência do magistrado. Vou dar um exemplo aqui. O desembargador ele só tem duas penas, a repreensão ou aposentadoria compulsória. Então, um fato pouco grave, talvez causado por uma parte, que a magistratura é muito difícil o exercício da magistratura. Que toda vez que você dá uma decisão, uma parte sai contrariada e o outro sai vitorioso. Porque aqueles que entram na justiça, todos já acreditam no seu direito. Então, ele vai sempre não vai estar contente. Então, essa é a garantia da vitalicidade e a garantia da independência. Então, isso nós vamos saber com o tempo, mas a aposentadoria compulsória nunca foi um privilégio. Tá? Que o magistrado, quando aposenta, ele aposenta porque ele já contribuiu com o salário dele dentro de um valor compatível com o salário. Eu gosto sempre de comparar com a iniciativa privada. Uma pessoa, quando ela é demitida por justa causa, ela não perde os benefícios previdenciários, ela vai continuar aposentando e vai gozar dos mesmos benefícios previdenciários. Com a magistratura aqui no direito público não pode ser diferente, até porque nós estamos no mesmo regime previdenciário, nós estamos no regime geral da Previdência. Então, se eu contribuir por 40 anos, 14% do valor dos meus proventos, né? Não vejo como ser injusto eu aposentar com os valores proporcionais ao valor que eu contribuí, né? Então, assim como lá uma falta grave não interfere na iniciativa privada, aqui na magistratura também é a mesma regra. Lógico que a magistratura, por ter um salário maior e toda a questão social, a gente tem esse desgaste perante a sociedade. Eu acredito também que vem muito dessa ideia de um discurso, até mesmo em todas as áreas, né, de questão do aumento da punição, do aumento da gravidade da punição, em todos os crimes, enfim, as falhas, né, nesse caso, falha administrativa também. Então, o senhor acredita que vem muito também dessa narrativa de toda a sociedade de querer punições mais graves e acabar um pouco com essa sensação que a sociedade tem de que, às vezes, o crime compensa, o erro compensa, já que, no caso dos magistrados, esse erro aí grave pode acabar uma aposentadoria compulsória? A impunidade, né, ela tem que ser combatida aqui. Mas, assim, o juiz sofre aqui, aplica uma pena, o réu não fica preso. Por quê? Porque tem a lei que fala que se ele for condenado a menos de 8 anos, ele vai cumprir a liberdade. Então, não é a magistratura. Tá? Mas o importante é o que a sociedade precisa, e ela tem que ver isso, e nós estamos fazendo esse trabalho de divulgar, é de que, havendo falha disciplinar, havendo desvio de conduta, havendo prática de atos de improbidade, de corrupção, o tribunal está sendo muito rígido. Então, essa é a imagem que nós queremos passar. Temos problemas de corrupção? Temos, estamos combatendo. Haverá desvio de conduta? Sempre haverá. E nós temos que estar sempre combatendo.
Essa que é a imagem que eu prego e desde o início da gestão eu coloco isso daí como um ponto principal da corregedoria também. Desembargador, o fim da aposentadoria compulsória traz risco aí para uma atuação corporativista entre os magistrados ou uma criação de uma resistência na magistratura também para talvez, em alguns casos, proteger o outro dentro do Tribunal de Justiça, dentro do Poder Judiciário, na visão do senhor? Olha, eu não vejo isso, tá? A maioria dos colegas, eles não estão muito preocupados com o fim da aposentadoria compulsória, porque a maioria dos colegas trabalha sério, eles não vão sofrer com esse problema. Então, não há nenhuma dificuldade em não haver aposentadoria compulsória. Então, não tem essa preocupação. Doutor, no ano passado a gente teve uma operação que mirou um esquema dentro do tribunal que desviou 21 milhões da conta única, chamada Sepulcro Caiado, envolvendo ali um servidor, alguns empresários e advogados. Como que o sistema criado para garantir uma segurança ali dentro da corte acabou sendo usado para esse tipo de fraude? Essa operação que ocorreu lá para o desvio de valores da conta única, Sepulcro Caiado, então nós estamos investigando, já olhamos, aparentemente, até então, o que foi apurado tanto pela Polícia Civil como administrativamente, ele é um esquema que envolve servidores, advogados e algumas partes. Então, a conta única, ela no passado era um pouco mais vulnerável. Então, tanto é que os desvios ocorreram em contas correntes abertas 20 anos atrás. Nas contas mais recentes isso não acontece, não há mais essa possibilidade de acontecer. Então, houve uma falha administrativa, houve o desvio, mas os servidores que participaram também já foram todos afastados, os advogados que participaram estão respondendo o processo criminal, juntamente com o nosso servidor também, que participou desse desvio. E, como eu volto a dizer, houve falhas no passado, elas foram superadas, mas é algo assim que a gente não consegue evitar de que aconteça. Claro. Hoje o tribunal está pronto para impedir que novos casos desses aconteçam? Hoje não existe essa possibilidade mais, porque quando você deposita o valor, ele já cai direto naquela conta específica. E esse desvio eram retirados valores de outras contas aqui que não eram vinculadas ao processo. Sim. Então, não existe mais essa possibilidade. Hoje, quando o valor cai, ele já cai direto naquela conta específica. Antes, ficava tudo numa conta única. Então, e depois repassava. E depois daqui se tirava e desvia. Então, aqui é onde aconteceu a falha humana. Entendi. O servidor tirava o recurso dessa conta e colocava numa conta onde não havia um depósito e não havia dívida e nem depósito, né? E aí ocorria essas fraudes. E esse caso, desembargador, é mais um de que só foi descoberto a partir da atuação e da fiscalização do próprio Tribunal de Justiça? Nesse caso específico, o tribunal contribuiu desde o começo para a apuração. Tudo que foi apurado e foi levantado pela polícia foi trazido pela apuração do tribunal. O tribunal, quando ele detectou o problema, a polícia trouxe, nós levantamos todos os desvios, todos os valores que tinham, e até agora a polícia ainda continua apurando. Mas, assim, repito, não foi constatado nenhum indício ainda de participação de magistrados nesse evento. Desembargador, falando sobre um outro assunto, outro tema também, digamos, polêmico em torno do Poder Judiciário, é a questão salarial, né, do salário dos magistrados. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell, afirmou recentemente que a criação do contra-cheque único chega em uma boa hora diante das distorções verificadas em diversos tribunais do país, né? Ao defender a medida, ele citou inclusive o episódio chamado Vale Peru, que foi pago pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 2024,
e posteriormente devolvido após questionamentos dos órgãos de controle. O senhor concorda que situações como essa ajudaram a acelerar a discussão sobre maior transparência na remuneração da magistratura? Olha, vamos começar por esse termo pejorativo, que eu não gosto nem de falar o nome. O que aconteceu com essa gratificação? Ela concedida foi aos servidores e aos magistrados. Nós temos hoje todo um empenho, um trabalho extra de servidores e magistrados em conjunto para conseguir um selo diamante. À medida em que se consegue, foi pago esse bônus, né? Coincidentemente, no período natalino, deu esse nome aí, tá? Mas isso aí não foi alguma coisa que Mato Grosso construiu. Todos os tribunais do Brasil receberam essa bonificação e até muitos valores bem superiores ao nosso. Infelizmente, foi dada essa conotação para a gratificação que nossos servidores receberam. O CNJ entendeu que não era devido, nós determinamos a devolução, todos os magistrados devolveram imediatamente em valores e, infelizmente, os servidores eles estão pagando em parcela, continuam pagando, acredito, foram muitas parcelas, porque ele representava valor para alguns servidores até maior que o salário, enquanto isso os outros tribunais receberam e não tiveram a mesma, digamos assim, sanção que o Tribunal de Mato Grosso teve, tá? Mas não vejo como injusto, pelo contrário, é uma retribuição ao trabalho do servidor. O selo de qualidade, o selo diamante, ele reflete uma melhoria de qualidade no serviço jurisdicional à população. Então, a população teve um ganho de qualidade no servidor e o servidor foi recompensado. Infelizmente, teve que devolver. Recentemente, houve o Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça divulgou um índice de produtividade. Mato Grosso é o tribunal mais produtivo do país. Ele foi o ano passado e continua sendo. Então, nada mais justo do que ter uma premiação. Toda empresa bonifica os seus funcionários pelos resultados alcançados, mas, infelizmente, nós não podemos. Em relação a essa discussão do contra-cheque único, né, desembargador, o CNJ aprovou a implantação dessa medida, seguindo aí as diretrizes defendidas pelo presidente do STF, o ministro Edson Fachin, e essa proposta aí une num documento só subsídio, indenizações, auxílios e pagamentos retroativos. Como que o senhor avalia essa mudança? É mais transparência na visão do senhor? Olha, assim, na verdade, o que eu vejo? Nós sempre seguimos as regras do Conselho Nacional de Justiça, com relação aos pagamentos dos salários, dos passivos. E o contra-cheque único, ele vai facilitar uma visualização, uma melhor aplicação, mas todos os nossos rendimentos estão no portal Transparência, seja recebidos num contra-cheque e os que são recebidos via folha suplementar, mas todos os dois estão no portal Transparência. Com essa regulamentação, ele vai ficar só num contra-cheque único. Então, vai facilitar uma visualização. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, há muito tempo, ele só efetua o pagamento de acordo com orientação e autorização do Conselho Nacional de Justiça. Para nós é uma questão muito tranquila. Não, assim, doutor, é porque eu já fiz alguns levantamentos sobre os salários dos desembargadores daqui e eu entendo, né, essa questão de que são remunerações devidas, são remunerações que estão dentro das 4 linhas e que estão discriminadas ali. Mas eu penso que fica meio difícil da gente mapear por conta de o seguinte: vamos supor que no mês de outubro o desembargador X recebe 80 mil, no mês de novembro ele recebe 50, no outro mês ele recebe 30. Fica difícil de saber exatamente quanto ele deve receber, quanto que ele recebeu de remuneração extra e tal. Então, assim, talvez não fosse a hora agora da gente literalmente padronizar isso, até para evitar também daquela visão de que desembargadores são marajás e que são super salários e tal. Não concorda com o Campbell de que seria uma boa hora para a gente delimitar isso? A questão de
de não ter uma uniformidade assim. O desembargador tem o mesmo salário, então nós recebemos 90,2% do salário do teto, do teto do ministro. E com relação às diferenças que cada um recebe, isso aí algo personalíssimo. Então, nem sempre um magistrado vai receber igual ao outro. Tem magistrado que goza férias, tem magistrado que pede indenização de férias. Então, quando você vê, tem magistrado que faz o uso fruto de outros benefícios. Então, tem magistrados que não têm adicional por tempo de serviço. Então, isso é o que diferencia a remuneração de cada um. Mas, dentre os magistrados que têm algum tipo de passivo anterior, para receber uma padronização, pelo menos de uns 5 anos para cá. O STF também vem discutindo justamente os limites para esses chamados penduricalhos, né? Que às vezes, no fim das contas, quando aparece, soma valores altos e gera esses questionamentos. O senhor acredita que é importante também esse debate, até para evitar essa generalização que atinge toda a magistratura e esses questionamentos da própria sociedade em relação a quanto o magistrado recebe? Quando vocês falam penduricalho, nós falamos remuneração e salários. Então, o Supremo ele colocou um limite para receber esses rendimentos. Então, para verba indenizatória, até 35% para outra verba. Então, quando ele colocou, hoje nós temos um padrão, nós temos um teto, que continua, e um teto para remunerações indenizatórias. Como eu digo, nós estamos muito tranquilos com essa forma de remuneração. Se vocês acompanharem aí, irão verificar que só trocou a rubrica, né? Que os valores que nós estávamos recebendo eram os valores que estavam autorizados e continuam recebendo de uma forma diferente. Então, e dentro do contra-cheque único. Então, nós aceitamos, nós achamos interessante e vamos cumprir todas as determinações que vieram do Conselho e do Supremo. Desembargador, e como futuro presidente do TJ, o senhor acredita que há necessidade ou avalia adotar uma medida além do que já tem sido determinado pelo CNJ e pelo STF para dar mais transparência para essa questão salarial dos magistrados? Há essa necessidade ou como está hoje, já garante isso, essa transparência perante a sociedade? Eu penso que o Poder Judiciário, em questões de transparência salarial, é o mais transparente dos poderes aqui do estado de Mato Grosso. Lá você entra, acessa sem dificuldade, sem se cadastrar. Se você olhar em alguns outros poderes, você não consegue. Sim. Você entra, tem que se identificar, né? Tem que falar e dizer. Então, é algo que dificulta e até constrange você. O judiciário não existe isso. Então, e o salário que nós estamos recebendo é esse, até que o Congresso edite uma norma regulamentando, porque não é justo o Poder Judiciário ficar como está hoje, com a defasagem salarial acima de 72%. Né? Então, todos os funcionários públicos recebem o reajuste anual, o RGA, normalmente o magistrado fica. Daí, nós também precisamos, nós somos servidores públicos e vivemos do salário, nós temos que ter um salário digno. Né? E com relação à minha futura gestão, né, uma vez que eu sou candidato único, ainda falta ocorrer a eleição, mas dentro de uma candidatura única, nós temos várias situações que nós temos que atuar de uma forma mais contundente. Nós precisamos melhorar a questão dos servidores, nós temos que fazer uma reforma administrativa, né, sem prejudicar direitos de servidores, mas nós temos que diminuir a desigualdade dos servidores que existe hoje no tribunal. Nós precisamos de atuar com relação aos magistrados, às varas. Hoje nós temos a necessidade de ter uma dinâmica. Nós temos regiões do estado que cresceram muito e há necessidade de instalações de novas varas, de novas comarcas, assim como nós temos algumas comarcas que diminuíram, que nem justificam
essa necessidade de ter essa comarca. Ou mesmo de ter varas, né? Nós temos comarcas hoje que tem 6 varas, 4 já estão desativadas. Então nós temos que ter essa capacidade de olhar, ver aonde que há necessidade de você extinguir comarca, diminuir o número de unidades e levar essa capacidade aqui, esse valor que foi diminuído aqui para onde está necessitando. Então, isso é um dos projetos que eu pretendo implantar, assim como a questão da informática. Hoje tudo depende da informática, nós temos um processo judicial eletrônico, nós temos uma inteligência artificial. Então, o tribunal que não investir nessa área está fadado ao fracasso. É um atraso, né? Desembargador, o senhor falou sobre a questão dos servidores públicos também, dessa discussão, né, de uma reforma administrativa dentro do Tribunal de Justiça. Estadualmente, nacionalmente, é uma discussão e uma imagem muito, um discurso até mesmo contrário ao serviço público, né, em relação a salários, a trabalho, a eficiência, a um questionamento do peso aí da máquina pública. O senhor acredita que nesse debate aí o Poder Judiciário acaba levando a pior, sendo prejudicado nessa discussão também em relação a outros poderes, pagando o pato, digamos assim, nessa discussão? Hoje o Poder Judiciário é o que mais sofre, né, com mídia, né? Nós somos aqui, nós temos os nossos servidores com baixos salários, tá? Se nós formos compararmos com, até mesmo dependendo de alguma da iniciativa, nós não temos um salário bom. Eu acho que o servidor tem que ter um salário compatível com a função que ele desempenha e nós vamos ver o que é, vamos fazer uma análise, vamos fazer uma radiografia e vamos diminuir a desigualdade entre nós, dentro do tribunal, e se houver desigualdade com outros poderes ou dentro do Estado, nós também vamos tomar essa iniciativa de corrigir. No começo do ano, teve uma discussão grande na Assembleia Legislativa quanto ao pedido de reajuste de 6,8% para os servidores do Tribunal de Justiça, né? O projeto foi aprovado, mas vetado pelo então governador Mauro Mendes, e depois esse veto foi mantido pelos deputados. Como que o senhor acompanhou essa discussão e a possibilidade de retomada desse debate futuramente, quando o senhor também tomar posse como presidente no ano que vem? Esse projeto de 6,8%, que ele foi aprovado e vetado pelo governador e derrubado o veto, né? Houve até uma discussão judicial e judicialmente foi decidido que a votação não poderia ser secreta, teria que ser voto aberto, então ele vai ser levado de novo para a análise da Assembleia. Para a análise da Assembleia, né? Então, o que a Assembleia decidir, nós vamos cumprir. Mas esse reajuste 6,8 foi um ganho real, ele foi aplicado dentro da tabela, então é um aumento que ele não incide para todos os servidores e nem para todas as remunerações que o servidor tem. Então, essa é uma das formas de você diminuir a desigualdade a partir do momento em que você aplica um reajuste dentro da tabela salarial. Então, não sobre o total da remuneração. Aí você possibilita um reajuste maior para quem ganha menos em comparação com quem tem um salário maior. Todas essas questões, desembargador, dependem muito do diálogo do Tribunal de Justiça com os demais poderes, né? Poder executivo, poder legislativo. Como que o senhor pretende, qual o perfil que a gente pode esperar do senhor como presidente do Tribunal de Justiça nessa relação entre poderes, até para dialogar sobre essas necessidades do Tribunal de Justiça que precisam da autorização e da aprovação do legislativo, também do diálogo com o executivo em relação a duodécimos, por exemplo? O que a gente pode esperar do Lindotti presidente em relação aos outros poderes? Você usou a palavra várias vezes, diálogo. Então, eu nunca faço nada sem antes ter um diálogo, ter uma conversa, um consenso. Então, eu levo até o extremo o diálogo para, se não houver, aí nós utilizamos outras formas de chegar a um resultado. Então, sempre trabalho com diálogo, sempre trabalho com consenso e também nós temos uma característica própria, que é uma determinação
para atingir um resultado. Então, eu sempre trabalho com diálogo, determinação e com vista no resultado. Doutor, eu queria só pegar um gancho na questão anterior sobre os servidores, que eu me lembrei aqui, eu vou até fugir do roteiro um pouco, Ayrton. Nós tivemos esse ano algumas reclamações do sindicato no CNJ referente a um déficit no quadro de oficiais de justiça. Tem alguma previsão de concurso? O senhor, como presidente, vai readequar esse quadro? E tem uma outra questão também, que foi uma denúncia feita pelo sindicato dos servidores, referente a uma suposta atuação de estagiários como servidores de carreira, né? Existe alguma medida da corregedoria, até da próxima gestão, para adequar esse quadro? Bom, primeiro com relação aos oficiais de justiça, nós temos um concurso em aberto, né? O concurso terminado, concluído, então, para cadastro de reserva, né? E à medida em que está sendo necessário, já estão sendo chamados alguns oficiais de justiça. Recentemente, o tribunal fez uma readequação, tá, sobre o número real de oficiais de justiça que precisa. Nós temos algumas comarcas que têm excesso de oficiais de justiça, então as comarcas que faltam. Então, nós estamos fazendo a remoção, inicialmente voluntária, desses servidores, estão buscando trazer de onde está sobrando para colocar aonde falta, hein? E tem o procedimento lá no Conselho Nacional de Justiça, nós estamos aqui atendendo sempre ao que determina. Então, nós vamos fazer essa adequação. Assim como nós vamos fazer com magistrados, nós vamos fazer com servidores também. Então, onde precisa, nós vamos readequar, trazer e se necessário, nós vamos contratar novos oficiais de justiça. Tá? Com relação aos estagiários, o que ocorreu foi mais uma questão de nomenclatura. O estagiário ele não pratica o ato privativo de gestor, ele nunca praticou. Mas no campo que existia lá na informática, dava essa impressão. O estagiário, como o nome diz, né, ele auxilia o servidor, é uma mão de obra considerável hoje dentro do tribunal, não só do tribunal, como de todos os órgãos. Ele é importante. Hoje há uma diminuição de servidores, né? Hoje os estagiários terceirizados, eles compõem uma mão de obra. Então, nós temos lá conciliadores que são terceirizados, nós temos contadores, nós temos mediadores. Então, é uma mão de obra hoje necessária, né? Que ela contribui com a formação do estudante e ele traz uma contribuição também para o tribunal. Mas essa questão já foi solucionada, já foi resolvida, já mudou a nomenclatura e fechou o acesso que ele realmente não tinha. Sim. Desembargador, o senhor citou aí o diálogo, que deve ser o perfil do senhor em relação aos outros poderes, aos outros chefes de poder. A possível ou suposta falta de diálogo foi uma das questões, uma das principais críticas que o desembargador José Zucchim, que preside hoje o TJ e que o senhor deve suceder, enfrentou aí nesse período de gestão, a falta de diálogo interno também entre os demais desembargadores. O senhor concorda que faltou diálogo nesse período e é justamente um dos pontos que o senhor pretende solucionar? Isso não vai ser um ponto crítico aí da gestão do senhor? O desembargador Zucchim, eu não acredito que faltou diálogo. Ele enfrentou um tribunal num período conturbado. Então, muito problema. Eu acho que ele teve até a habilidade, muito jogo de cintura para tentar resolver e agradar todo mundo. E, às vezes, você não consegue ter esse êxito em atender a todas as composições. Surge um problema, naturalmente. Eu acho que assim como pode ter ocorrido com o Zucchim, vai ocorrer comigo, com certeza, né? Que por mais que você tente o diálogo, você não consegue unanimidade. Então, onde tiver alguns problemas, nós vamos resolver pontualmente, assim como o Zucchim resolveu. E o que o senhor pretende manter da atual gestão e o que pretende fazer de forma diferente quando assumir a presidência em 2027? Confirmando a eleição de candidatura única, né? Assim, olha, eu tenho comigo que eu ainda não antecipo, eu ainda não estou falando de gestão, de pessoas, tá?
Eu vou guardar isso aí mais para frente para poder se começar a colocar a minha cara, se confirmado a eleição, dentro do tribunal. Mas é assim, que eu entendo que há uma necessidade de uma reforma administrativa dentro do tribunal, há uma necessidade de investimentos, né, na informática, a necessidade de se melhorar essa dinâmica, né, da jurisdição, dos juízes, das varas. Então, isso aí é importante ser mudado. Desembargador, para a gente encerrar, o maior desafio do judiciário mato-grossense hoje, na avaliação do senhor, dando 3 opções, é a credibilidade, a eficiência ou gestão, na avaliação do senhor? Eu acho assim que a eficiência e a gestão, trabalhando junto, a credibilidade vem como consequência. Ótimo. Ele falou no início que era direto nas respostas e é mesmo. Desembargador José Lindotti, muito obrigado por ter participado do Pode Olhar, ter respondido todas as nossas questões, todas as nossas perguntas. Acredito que isso é importante, né, para a gente mostrar a credibilidade, reforçar a credibilidade, na verdade, do Tribunal de Justiça, a transparência e aproximar também o órgão da população, da sociedade e de quem nos assiste. A gente está sempre à disposição, Olhar Direto, Pode Olhar, tenho certeza que outras oportunidades vão surgir, a gente segue acompanhando a atuação do TJ, né, Pedro? Você mais de perto ali no Olhar Jurídico. Enfim, muito obrigado por ter vindo e até uma próxima. Eu que agradeço pela oportunidade. Pedro, muito obrigado aí por mais um episódio. Ultimamente você tem participado bastante, muito aqui, né? Tô gostando. Tava com saudade depois de um tempão, né? Obrigado e até uma próxima. É isso, obrigado, amigo. Eu que agradeço. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é Olhar Direto Oficial. E no Instagram você também acompanha os bastidores, as nossas gravações no estúdio.od. Segue a gente lá. Eu vou ficando por aqui e volto no próximo episódio com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.